Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que honra ter você aí do outro lado, acompanhando a nossa programação. Eu quero dizer para você muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e por você estar aí do outro lado acompanhando a gente. Antes de apresentar o convidado de hoje, que é muito especial, eu quero convidar você a sentar nessa mesa. Estamos em mais um episódio da nossa temporada São Paulo, diretamente do Catequistas Brasil, que está oferecendo e permitindo que nós estivéssemos aqui, gravando o Santo Flow aqui, em pleno acontecimento do Catequistas Brasil. Quero dizer uma coisa para você. Hoje vai ser uma conversa muito especial, um testemunho de conversão. Não é um menino de 15 anos que está aqui ao meu lado. Embora pareça. Embora pareça. E a gente vai apresentar, com certeza você já viu em algum momento, alguma coisa, algum story, algum reels, alguma coisa nesse sentido. Eu vou dizer uma coisa para você. Compartilha hoje, porque não é questão de ter mais visualizações. É uma questão de que o testemunho dele pode ajudar muitas pessoas, com certeza. Tá bom? Então, escolhe 5 pessoas para você mandar esse link no WhatsApp, 5 grupos, e você vai aí conosco participar de um Santo Flow muito especial. Ele, no WhatsApp, é um dos jovens católicos com maior engajamento atualmente. São mais de 100 mil seguidores. E ele não tem ideia ainda quem é no mundo católico. Não tem. Não é um jovem de 15 anos. Aos 28 anos de idade, ele já é pai de família, já é casado. Alan Carrion está aqui hoje no Santo Flow. Chegou o dia, que coisa boa, né, cara? Bem-vindo ao Santo Flow. Muito obrigado. Você esperava estar aqui? Cara, não. Estava aqui. Eu não esperava porque é aquela coisa que você estava te falando. Quem sou eu na fila do pão? Eu vou lá, abro o Santo Flow, é Padre Patrick, tem vários convidados, é o Rafael de Brito, é o próprio Guilherme K2. Eu? Lá do interior do Rio Grande do Sul, né? Nascido numa cidade em fronteira lá, que ninguém sabe nem o nome. Sim. Chega lá, por exemplo, Porto Alegre. Sim. Onde é que tu nasceu? Nasci em Livramento. Tem internet lá? Nossa. Tem carro? As pessoas pensam que a gente anda a cavalo. Né? Mas que bom, 28 anos. 28 Todo mundo faz anos. esse comentário que você parece ser bem mais novo. Assim, é que eu tenho um problema que não me nasce barba. Isso aí atrapalha um pouco. Então, não nasce nada de barba e a minha voz continua uma voz de gralha. Então, eu continuo tendo a aparência de um menininho. Então, o que eu tento fazer? Eu tento ampliar o templo do Espírito Santo para ver se assim eu consigo ficar um pouco mais velho. São quantos mil seguidores hoje no Instagram? Hoje no Instagram eu tenho 131 mil seguidores, fechou hoje. Quantos inclusive você comprou? Não, brincadeira. Gente, foram vários. Olha, 130 mil seguidores, o trabalho que o Alan faz é um trabalho extraordinário, que a gente vai conhecer um pouco de como começou, vamos conhecer a história dele. Mas assim, é um dos perfis de um jovem católico que evangeliza através da catequese, da doutrina, da tradição da igreja, respondendo perguntas, produzindo conteúdo, um dos perfis com mais engajamento na atualidade, com certeza, é o perfil do Alan, que mora no Rio Grande do Sul, atualmente na cidade... Santa Maria do Rio Grande. Mas você nasce de onde e já nasce em família católica? Como é a história? Então, a história ela é uma história complexa, né? Por quê? Meu pai tem origem muçulmana. Né? O pai do meu pai, o senhor Said Abdallah, nasceu na Jordânia. Eu não o conheci, ele faleceu acho que próximo do ano de 1979, alguma coisa assim. Meu pai tinha 9 anos. Enquanto a minha mãe vem de uma família católica, mas aquele catolicismo assim, nós somos numa diocese que não é uma diocese, um esplendor de catolicismo. Né? Então, é assim, a gente ia na missa, tudo mais. O meu bisavô e a minha bisavó tinham muita vivência, mas assim, depois que eles faleceram, meio que acabou dentro da família. Então, hoje sou eu responsável por resgatar o catolicismo dentro da minha casa. Então, eu nasci em Santana do Livramento, uma cidade de fronteira, que a gente chama de fronteira seca, são 2 cidades gêmeas, Santana do Livramento e Rivera, que hoje é muito conhecida no Rio Grande do Sul, por ser o lugar onde as pessoas vão para comprar mais barato no free shop, entende? Então, todo final de semana... Não chega a ser Paraguai porque eles são produtos licenciados, originais, só que eles são free shops porque eles são em dólar. Então tem uma baixa no dólar, o pessoal vai correndo para lá para comprar um pouco mais barato. Então ar-condicionado,
nesses produtos tecnológicos, o pessoal viaja, geralmente numa sexta-feira, vai em excursão para lá para fazer as compras. Então é uma cidade voltada muito mais para o comércio. Sim. E agora está começando a crescer um pouco, expandir, porque está tendo universidades chegando lá. E, bom, faz tempo assim que eu não moro mais em Livramento. Vai fazer 10 anos que eu moro em Santa Maria, mas com frequência a gente vai lá para visitar as origens. Eu nasci em 1994, né? Meu pai, né, com a minha mãe, acho que em 93. Ele acabou saindo de casa quando eu tinha 2 meses. Então, a minha mãe tinha 18 anos quando o pai saiu de... Quando eles casaram, a mãe tinha 18 anos, quando o pai saiu de casa eu tinha 19. Né? E, bom, com todas as circunstâncias, a minha mãe era uma jovem, basicamente, que tinha iniciado a faculdade de Direito, né? E nós somos de uma família, eu não vou dizer, quando a gente fala humilde, não é uma família humilde assim, de que passava necessidades, mas também não tinha muito dinheiro, a gente tinha o básico para viver, né? Então nós morávamos, era uma casa na frente e uma outra casa atrás. Então na casa da frente moravam meus bisavós, seu Adílio e a Dona Maria, e lá no fundo, eu, minha avó, meu avô e minha mãe. A mãe, né, nesse sentido, o pai saiu de casa e a gente voltou para a casa dos meus avós, né? Meu avô e minha avó trabalhavam um dia inteiro. Por natureza, o seu pai era presente e cobrava de você a espiritualidade e a vivência da religião? Ou não, porque meu pai não era seguidor do islamismo, né? Ele sempre quis que eu buscasse conhecer mais sobre. E eu acho que eu nunca fui um cara revoltado com meu pai por tudo que aconteceu. Então, porque nem todo muçulmano, naturalmente, arrisca o islamismo. Sim, né? a família dele sim. Certo. Assim, os irmãos, todos que vieram de lá. Mas ele não, né? E como eu estava falando, a questão de eu usar o carrião é muito mais por um respeito, né? Da família da minha mãe. E porque o pai, ele saiu, né, de casa por uma circunstância que não é legal, né? Ele acabou se envolvendo, acabou deixando a minha mãe por outra mulher e tudo mais, que a outra mulher engravidou, da minha irmã, tudo mais, beleza. E nesse sentido, por não me revoltar com ele, assim, de não querer falar, de não querer buscar, porque ele sempre foi presente. Meu pai é um pai maravilhoso. Em termos assim, o que aconteceu entre ele e a minha mãe, foi entre eles. Só que eu só fui de carteirinha da minha mãe, porque mesmo sendo uma jovem, de 19 anos, deixada pelo marido por outra mulher, tendo que abraçar tudo sozinha, ela nunca me colocou contra ele. E nem meus avós, e nem meus bisavós, sempre me ensinaram a ver meu pai como meu pai. Só que meu pai é meu pai, assim como meu avô é meu pai, e assim como meu bisavô é meu pai. Sim. Entende? Então eu sou agraciado nesse sentido. É quase a trindade terrena. Nossa. Nada a ver. Desculpa, pessoal. Não foi uma heresia, foi só uma brincadeira. É uma brincadeira. É só uma brincadeira. Eu não posso estar mas realmente, nesse sentido, são as pessoas mais especiais para mim. Sim. Né? Junto com a minha avó, a minha bisavó e a minha mãe. Então, nesse sentido, eu tive a graça de ter um lar muito amoroso. Né? Que foi, quando a gente for avançando ali, você vai ver que foi o sustento de eu não ter me perdido mais do que eu poderia ter me perdido. Como que foi assim a sua juventude inicial ali, entre os 10, 11, 12 anos? Como que você vivia? Você administrava bem não ter o seu pai perto? A presença do avô, do bisavô, supria bem isso? Como que era a cabeça do Alan aí nesse tempo? A minha mãe sempre foi muito aventureira. E mãe não quer deixar o filho ir sair para viajar. Então eu sempre fui o companheiro da minha mãe. Tanto que a minha avó, por parte de pai, sempre diz: a imagem que eu tenho da tua infância, eu tô com uma mochilinha nas costas. Então, por exemplo, quando eu fiz 5 anos, a minha mãe achou que conseguiria uma oportunidade de vida melhor em Curitiba. E aí eu fui e ela me levou junto. Então foi a primeira vez que eu saí. Até os 5 anos é aquela questão. Eu era profundamente católico e eu costumo dizer que eu amava muito mais a Deus nessa fase da minha vida do que hoje. Olha só. Por quê? Porque é o amor genuíno, né? O amor puro de infância. Então, como eu fui criado pelo Bisa e pela Bisa, de tarde eles eram muito envolvidos em pastoral. Né? O Bisa era ministro extraordinário da Eucaristia, a Bisa era do coral das vovozinhas lá que cantava na missa. Fui batizado na paróquia Santa Terezinha, e isso faz todo sentido na minha história, no que a gente for contando, né? E
E eles eram muito ativos, então, coisas da minha infância, assim, que são engraçadas. Primeira delas, eu tinha um profundo amor por Jesus na cruz. Eu não sabia o que era a paixão de Cristo nem nada, mas eu amava ver um crucifixo. Eu não podia ver um crucifixo. Eu esperava o ano inteiro pela Páscoa, mas não pelo domingo de Páscoa, pela Sexta-feira Santa. E por poder fazer a Via Sacra com os meus bisavós. E a história mais bizarra que a minha mãe conta é que uma vez eu desci as escadas chorando, e ela perguntou: por que tu tá chorando, Alan? Porque meus primos não querem brincar comigo. E, tá, mas e por quê? É porque eu quero brincar de Via Sacra. Ah, claro que ninguém. Brincadeira E aí, sadia. pessoal, Vocês não querem me crucificar um pouco ali? Vai, pessoal, eu tô aqui pronto. Como é? Já trouxe os pregos. Tu dizes. E eu brincava de Via Sacra sozinho. Querendo ser Jesus. Na época, né, eu sei, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Então, na época não existia DVD. A gente, pra olhar filme, ou era esperar passar na Globo, ou outro canal, ou alugar fita VHS. Então, a minha diversão, toda criança gostava de ir nas locadoras para ver as capas dos desenhos, né? Eu gostava de ir para ver as capas, para ver se tinha Jesus na cruz. E eu alugava, muitas vezes eu fazia minha avó, uma tia, alguém ia alugar uma fita da vida de Jesus. E eu avançava toda a fita para olhar a crucificação, né? Então foi assim que eu fui crescendo, sabe? Eu tava contando no off ali que o primeiro CD que eu ganhei na minha vida foi o CD do Padre Marcelo Rossi, Músicas para Louvar o Senhor, né? Erguei as mãos. E então assim eu fui crescendo. Só que, né, ao mesmo tempo eu fui embora de Livramento. Com 5 anos fui para Curitiba. Aí não deu muito certo, a minha mãe continuou lá e ficou mais 2 meses porque precisava se desvincular do trabalho, e eu voltei para morar com os meus avós. E passou um tempo, minha mãe de novo quis ir embora. E aí nós fomos para a capital, Porto Alegre. E aí quando a gente foi para a capital, ali com os meus 7 anos, ali basicamente eu ainda tinha a vontade, o amor de querer estar na igreja. Sim. Até esqueci uma história, tem outra história engraçada. Primeira vez que eu fui confessar, para a primeira comunhão, quando eu fui fazer, eu tinha uns 10 anos, né? Eu era o nerdzinho da catequese. Sim, né? Eu gostava de estudar. Eu já gostava de saber as coisas de Jesus. Eu sabia tudo sobre Jesus, principalmente sobre Jesus na cruz. Era especialista. Era especialista. Eu sabia todas as estações de cor. Eu sabia. A missa, tem um DVD, na época, uma fita, que foi da filmagem dos 50 anos de casado dos meus bisavós. Então fizeram uma filmagem na missa e uma filmagem na festa. E na missa eu sabia todas as músicas, né? Eu sabia o ato penitencial. Tinha um que eu lembro: o Senhor é santo, sim, Ele está aqui. E eles filmavam eu assim com as mãozinhas levantadas e tudo mais, né? Só que tinha uma parte da missa que eu ficava enfurecido: a comunhão. Porque eu não podia comungar. Tinha um padre, eu lembro dele, Padre Emílio. Se o senhor estiver vivo ainda e estiver acompanhando, um grande abraço. Quando terminava a missa, ele, na sacristia, ele me dava uma partícula não consagrada para eu achar que eu estava... Para parar de chorar. Eu não chegava a chorar, eu ficava brabo. Então, 2 coisas que eu fazia: eu ficava brabo e eu queria cantar parabéns no microfone da igreja. 2 coisas que eu gostava de fazer. E aí, eu não tinha pecado para contar na minha primeira confissão, né? Vou contar que eu desobedeci minha mãe? Sei lá, né? Então eu cheguei ali e, padre, o que eu lembro que eu posso contar para o senhor é que uma vez eu acompanhei minha bisavó na fila da comunhão, e a hora que o padre foi entregar a comunhão para a bisa, eu fui correndo, peguei a hóstia e comi. Nossa! Que menino danado! E aí, por isso que eu digo, eu tinha um amor profundo por Jesus, tanto que não sei se as senhorinhas também, amigas da minha bisavó, ainda são vivas, mas eu lembro também de que muitas vezes elas ficavam contando de forma assim, meio que admiradas, que eu dizia: eu tenho minha mamãe aqui na terra e tenho minha mamãe que está lá no céu, e o papai que está aqui na terra e o papai que está lá no céu. Então, eu lembro disso, assim, eu não sei como é que eu tenho essas memórias. Sim. Porque eu tinha 4, 5, 6 anos. Muito pouco mesmo. Né? E eu lembro disso como se fosse hoje. Se eu fechar o olho e tentar lembrar, é doce. Eu sinto o estar ali com ele, sabe? Eu sinto muita saudade do meu bisavô. E o meu bisavô é a peça central de tudo isso. De eu estar aqui, de eu ter passado pelos piores momentos da minha vida. Foi por ele. Por quê? Como eu te falei, a gente viajando e tudo mais, e aí...
como eu era o dengoso da casa, a minha mãe precisava em Porto Alegre trabalhar e não queria me deixar sozinho. Então, convenceu meus avós a irem morar conosco lá em Porto Alegre. Ou seja, meus avós saíram da casa do meu bisavô e da minha bisavó e vieram para cá. Alugaram os fundos lá e tudo mais. Isso foi ali por 2004. E aí, 2004, 2005, 2006... Em 2004 eu fiz a primeira comunhão, tinha 10 anos. E aí, depois, parei de ir na igreja. Aquilo ali foi esfriando aos poucos. Foi porque, imagina, eu era um guri do interior. Né? E fui morar na capital do Rio Grande do Sul. Eu lembro exatamente de todos os bullying que eu sofria. Né? Algumas coisas que marcaram. Hoje tá perdoado, mas faz parte da minha história. Porque você vinha do interior e o cara, pegava pesado. imagina, na terceira série do ensino fundamental, eu era uma criança do interior que eu não sabia o que era um palavrão. Eu cheguei em Porto Alegre, os alunos que deviam ter 8 anos já falavam um monte de palavrão. Nossa Senhora. E aí eu ficava assim, o que eles estão falando? E eu era estranho. Eu era meio esquisitinho, assim, porque eu era muito magricelo e cabeção. Então, primeiro apelido que eu tive foi etezoide. Nossa! Isso na terceira série. Eu cheguei lá, é pesado. É pesado. E aí eu fiquei... Só que eu não chorava, eu não entendia, só que... E eu sempre fui muito inocentezinho por conta dessa questão de ter sido muito super protegido pelos meus bisavós e meus avós, porque na melhor das intenções do mundo, eles queriam suprir aquela dor que eu viria a sentir ali na frente, que era a ausência do meu pai. Né? Então, tipo, por exemplo, eu ia... Minha ex-madrasta, a minha nova madrasta, ela é muito legal. A minha ex-madrasta, ela me chamava de espírito de porco. A gente ia pra viajar de férias, ela não queria tirar foto abraçada comigo. Nunca vou esquecer, uma vez nós estávamos em Torres, eu acho, e aí meu pai teve que pedir pra ela me abraçar, sabe? Ela me tratava muito mal, assim, sentia que tinha um ódio ali, alguma coisa. E ao mesmo tempo, pra mim era muito difícil passar férias, além desse problema de estar com ela, era de ver, por exemplo, o porta-retrato deles, todos juntos. Entendi. E eu nunca tinha uma foto com meu pai e com a minha mãe juntos, sabe? Isso pra mim era uma dor que não era, tipo, que não tinha a dimensão de alguém que entende e discerne sobre aquilo, mas que marca porque é uma infância, né? Então, tipo, por exemplo, eu não gostava de ter férias, porque eu tinha que ir para Livramento. Só que aí, nesse sentido, Deus foi colocando amigos incríveis lá em Livramento mesmo, né? Que é o Franco, o Gustavo, o Rafael, que foram pessoas, assim, que são meus amigos há mais de 25 anos. Né? Que são pessoas que eu levo no meu coração. Não são católicos, tudo, mas foram as pessoas que muitas vezes fizeram com que eu... não é tão triste ter férias, sabe? E aí, passando isso, e aí lá em Porto Alegre tudo era muito potencializado, então tu acaba sendo hipersexualizado muito cedo, né? Mesmo que tu não tenha intenção. Tu acaba, porque o pessoal já era mais largado e eu totalmente gurizão do interior, inocente, né? Todo mundo me passava para trás, roubavam meus estojos, as coisas, sabe? E aí eu sempre tentando me enturmar. E o auge dessa tentativa de me enturmar aconteceu com o falecimento do meu bisavô. Que foi o perigo todo. E aí foi quando as coisas começaram a desandar um pouco, sabe? Bom, eu não tinha formação católica nenhuma. O que eu sabia era ir na missa, os cantos da missa, e que eu gostava da Eucaristia. Né? E então, em 2008, né, morando todos lá, do nada meu bisavô e minha bisavó vieram morar conosco. E a minha mãe, ela sempre foi muito direta, ela tentou me deixar claro o que estava acontecendo. Então, meu bisavô, ele estava com câncer, que já estava em estado avançado, né? E que basicamente ele foi para lá para ter cuidados paliativos. Ainda tentou se fazer um pouco de quimioterapia, mas não adiantou. Então, foi um período que para mim, foi o primeiro choque que eu ia ter na minha vida, né? E inevitavelmente a morte de alguém que eu amava. 13 anos para 14, numa capital, ou seja, já está começando... O jovem tem a tendência a ser revoltado. Naquela época não tinha internet, não tinha apostolado, não tinha nada, né? Então eu vi o Biso chegar como eu conheci e vi ele basicamente saindo cadavérico. Né? Por quê? Porque o câncer foi avançando, eu nunca vou esquecer. Tem uma coisa que assim, marca muito da morte do meu bisavô, foi o seguinte: em 2008 teve um caso muito, muito forte da polícia brasileira, que foi o caso do sequestro da Eloá. Sim, lembro.
Isso foi 3 ou 4 dias antes do Bispo falecer, né? E eu nunca vou esquecer porque naquela época ele já estava com o câncer espalhado na cabeça. Sim. Então ele não conseguia falar. E ele estava indignado com aquilo. Então quando ele queria falar com a gente, ele pegava uma caneta como essa, pegava um papel e tentava escrever, porque ele não exprimia mais palavras. Então tu percebia, eu não entendia, mas eu conseguia perceber que o fim estava ficando próximo. E nisso foi começando a ficar uma revolta dentro do meu coração. Por quê? Olha, como é que pode um homem que se dedicou tanto a Deus, que era um senhor que não tinha carro, que era um senhor humilde, né, e que ia a pé nos asilos levar Jesus para as pessoas que estavam lá, sabe? E estava ali naquela situação. Morrendo daquele jeito. Hoje, claro, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente daquilo. Para mim, aquilo ali foi o que talvez tenha encurtado ou até evitado o purgatório para ele. Porque eu tenho certeza que ele é santo, né, no meu coração. Só que, naquele momento, a revolta chegou, né? Então, aquilo, eu me lembro que foi no dia 22 de outubro de 2008. Ele faleceu. Que ele faleceu. Ele passou quantos dias na sua casa com esses cuidados todos? Ele chegou em abril ou março. Então foram 5 meses, assim, a gente mudou de casa para poder adaptar tudo, né? E dali, quando ele faleceu, perdeu o chão. Ali eu não entendia mais as coisas, entendeu? E eu sempre digo, a minha avó, filha dele, tem pavor que eu fale isso, né? Que ela diz que é uma palavra muito feia. Eu digo, vó, essa é a minha história, eu não posso mentir. Então eu sempre disse assim, eu nunca me tornei um ateu, mas eu odiava o Deus que existia. Sim. Porque para mim não fazia sentido. Entende? Eu vi meu bisavô se doar pelos outros e morrer daquela forma. Me doía demais. Tanto que naquela época, recém tinha surgido o Twitter, né? E aí, às vezes, eu sempre fui meio curioso com a minha história, para poder, até para contar ela melhor, às vezes, depois que eu comecei a ter apostolado e tudo mais. E teve uma vez que eu escrevi, porque a minha bisavó ficou viva, né? Continuou lá. Ela morreu, foi em 2021. E eles se reuniam depois que ele faleceu e também durante o tempo que ele estava doente para rezar o terço. Olha. E tinha um tweet que eu escrevi: isso só acontece na minha casa, um monte de velho rezando o terço aqui. Caramba. Jovem, adolescente. Tá lá até hoje? Não, você apagou, né? Deve estar. É sério mesmo? Deve estar, eu nunca apaguei, porque é a minha história. É verdade, eu faço questão de deixar, entendeu? Eu acho que até um dia eu fiz um post sobre isso. Não, e aí tu olha a escrita, né? Na época era S-O-O só, com H no final, não usava acento. Aqui com K. Ah, entendi. Super descolado. Super descolado na época. A risada não era ha-ha-ha. O amendoim, filho, por favor? O amendoim que tá lá em cima. Não era ha-ha-ha ou he-he-he. Era escapó. Sim. E aí eu comecei, aí eu nunca tinha bebido, por exemplo. Aí, 3 dias depois do enterro do meu bisavô, tinha um casamento que eu ia aí, que era de um amigo meu, um conhecido amigo meu. E deixaram eu ir. Até porque não queriam que eu ficasse a vida inteira chorando ali, né? E ali foi meu primeiro contato com bebida alcoólica, por exemplo. Primeira vez que eu fiquei bêbado. 14 para 15 anos. Nossa Senhora. E aí? E aí acontece que depois, de uma forma um tanto quanto chata, uma forma... Bom, vou falar, né? Sim. Eu acabei perdendo a virgindade com 15 anos com uma garota de programa. Sim. Né? Por incentivo dos outros e tudo mais. Bêbado também, né? Também. E aquilo ali, digamos assim, acabou com o meu psicológico. Né? E então, tipo, a minha vida que era de um interiorano, que não tinha maldade pra nada, vira uma pessoa que vê nojeira em tudo. Né? E aí aquela coisa de querer me enturmar mais no colégio. Eu entrei os guri faziam na época um tal de bonde e saíam a pichar. Pichava muro, pichava não sei o que. Só que ainda assim tinha um pouco do medo que eu tinha, da questão de ser interiorano, da violência de Porto Alegre, obviamente. E da criação. Então quando eles me ofereciam maconha, alguma coisa nesse sentido, prontamente eu rejeitava. Eu gostava de beber e gostava de azarar, né? E isso ficou muito latente, assim, a ponto de eu começar a querer ir embora. Porque lá eu não tinha liberdade para sair de noite. Em Livramento eu teria, que é uma cidade menor, tinha meus amigos e tudo mais. E eu comecei a enlouquecer a minha família porque eu queria ir embora,
E aí um dia, eu consegui ir embora, tá? Voltei pra minha cidade, daí que entra Deus na minha vida de volta, né? Só que um dia, eu meio que desabei, eu fiquei meio choroso, assim, né? Porque a minha avó costumava escrever muitas coisas que ela sentia num diáriozinho dela. Eu não sabia que era um diário, era só uma agendinha que tinha ali. Eu fui procurar um telefone e aí eu achei como se fosse um recado, uma mensagem dela, como se ela quisesse falar pra mim e não conseguia. Que ela se perguntava onde é que ela tinha errado comigo e o porquê que eu queria sair da casa dela. Nossa, aí foi mesmo que um tapa de luva no rosto. Só que eu vou te dizer assim, isso é muito mais pesado hoje pra mim do que naquela época. Porque naquela época eu tava revoltado. Você queria ir embora. Eu queria ir embora, eu queria me divertir. Eu queria sair daquela prisão, sabe? Eu me sentia preso. Então minha mãe ralando, quando eu saí, quando eu fiz todo o ensino fundamental na escola estadual. E aí pro ensino médio, minha mãe sonhando que eu fosse um cara estudioso e tudo mais, ela fez assim, o esforço que podia e não podia para me pagar uma escola particular. E ainda assim, eu não estudava. Tanto que o primeiro ano do ensino médio eram 13 cadeiras. Eu fiquei em recuperação em 10. Nossa. Não por burrice, não sou uma pessoa burra. Mas não que quem vá mal no colégio seja burro, mas que tenha dificuldade. Eu não tinha dificuldade, entendeu? É só uma moda. É só uma forma, expressão de falar. E aí, ali eu percebi, cara, eu preciso ir embora. A minha mãe entendia e ao mesmo tempo não entendia. Mas você pensava... ela queria que eu ficasse perto dela, né? sozinho? É que meu pai morava em Livramento, né? Aí eu iria morar com a mãe do meu pai, minha avó. Entendi. E aí, e aí você começa a perceber o dedo de Deus. E aí entra uma coisa que vai nortear a nossa conversa a partir de agora, em questão de testemunho. Deus comigo só fala no detalhe. Eu não sinto, eu não vejo. Vejo quando está na Eucaristia, numa adoração santíssima. Mas coisas extraordinárias, assim, coisas que às vezes tu ouve num testemunho, de ver, ouvir uma voz, nunca. Mas nos detalhes, Deus já falou muito comigo. E o primeiro detalhe é, bom, se eu sou mulherengo, Deus vai me pegar por isso aí. Aí apareceu uma menina que descobriu que eu ia morar em Livramento. E ainda eu tinha o meu amigo, um dos meus melhores amigos hoje, que na época era meu cunhado, começou a falar, não, vamos fazer o CLJ. E aí eu tinha uma guria, minha colega, lá em Porto Alegre ainda, que ela era muito da pá virada. Assim, ela era muito louca. E uma vez ela tinha me convidado para ir para um retiro. Então a imagem que eu tinha de retiro era de que era tudo uma putaria. Entendeu? E eu digo, quer saber? Vou lá pegar a mulher. Nossa. Eu digo, tá. Fui. Deus falou comigo ali pela primeira vez. E aí eu conheci uma banda que acompanha a minha vida até hoje. Quero deixar um abraço para todos eles. Que é a banda Rosa de Saron. Show. Né, que... Nunca vou esquecer. A primeira vez que eu vi uma propaganda deles, eu não era católico, ainda estava na fase revoltada. Tava a Som Livre, tinha lançado eles, né? E tinha a música lá do Sem Você. E eu sempre fui meio apaixonado. Eu me apaixonava por uma menina a cada 5 dias. Cada semana eu tava sofrendo por amor, né? Por um amor diferente. Aí eu, Sem Você, pra quem que eu vou dedicar essa música? E eu tava ouvindo aí no meio da música, meu Senhor, sai fora daqui, entendeu? Eu não vou ficar ouvindo isso aqui. E aí, deu que quando eu entrei no CLJ, a música do Retiro era uma música do Rosa de Saron. Caramba. Música Como Eu Te Vejo. Né? E aí a música que mais me tocou lá dentro, fora essa também, foi uma música do Rosa de Saron, que é a música Chance, que eu digo que é a música da minha vida, assim, sabe? Bom, fiz o retiro, gostei do CLJ. A pessoa, jovem, tocando violão, tudo mais. Nossa, isso aqui é pra mim. Uma oportunidade de eu fazer amigos, tudo mais. Claro que teve toda a questão de sentir Deus, óbvio. Mas era um sentimento de adolescente, sabe? E foi muito bem recebido. E ali começou a minha jornada. Olha só. Só que, infelizmente, dentro do CLJ, assim como a maioria de todos os grupos no Brasil hoje, assim, de jovens que não tem tanta formação, não tinha aquela questão assim de, vou te dar um catecismo. Tudo. Era mais ler uma passagem bíblica e meditar em cima daquilo ali, ou falar sobre família, que foi o que me segurou no primeiro momento. Eu falava de família, tava lá o Alan chorando.
Eu até fiz um story esses dias. Olha aqui, o Alan, o chorão do CLJ tá em Aparecida hoje. E eu só chorava. E aí, terminou 2010, e a minha mãe me ligou. Tá, nós vamos embora de novo agora. Acabou tua festinha aí? Tá legal? Minha mãe tinha ido morar em Curitiba, e eu fui morar em Curitiba com ela. E aí... aí desabou meu mundo de novo. Nossa. Aí sozinho em Curitiba. E aí, olha só o nível de catolicidade que eu tinha, né? Eu não ia na missa porque não era o CLJ que tocava. Entendeu? Não era o meu grupo de jovens que estava lá. Então, tipo, não tinha formação. Por isso que eu digo que a minha conversão, ela vai por etapas. Mas Deus entrou na minha vida naquele momento. No próprio ano de 2010, eu tive uma situação muito parecida com a do meu bisavô. De novo. Só que eu já tinha uma visão diferente. Sim. Por causa de Deus. Meu primo, 24 anos. Ia em todos os jogos do Inter comigo lá em Porto Alegre, a gente... Mas você que era gremista, desculpa. Não, Deus o livre. Isso é pior do que ele ter falado das 3 pessoas lá, né? Me chamar de gremista é uma heresia muito grande. O Dudu, né? O Carlos Eduardo, meu primo. Ele ia em todos os jogos do Inter comigo, assim. A gente ia junto, ele na época ele tinha 24, ele tinha 14, 16, por aí. Um amigão, assim, chegava... Pra mim, a alegria dos finais de semana, quando a gente tinha reunião de família, era que o Dudu ia lá e a gente ia ficar jogando play. E a gente conversava e tudo mais. Eu nunca vou esquecer, quando o Biso faleceu, que ele foi no quarto, assim, comigo e falou, nosso vozinho se foi, né? E eu, mesma coisa. Um câncer. Desculpa. Nossa! Jovem assim, cara? Um câncer. Não me lembro exatamente onde é que começou, sei que foi pro pulmão, ele teve que tirar o pulmão, tudo, e acabou não resistindo. Óbvio que eu chorei, me desesperei, mas ali eu não me revoltei com Deus. Ali eu não me revoltei com Deus. Então Deus já me preparou para algo maior que viria a acontecer. Isso você estava com 15 anos já? 15 para 16. Foi em 2010. Eu não consigo exatamente saber a idade porque eu faço aniversário no final do ano. Ah, tá. Então é sempre, tipo, é como se eu fosse 9,5, mas com um mês a menos. Né? E aí aconteceu isso, e aí fui pra Porto Alegre, já tava triste e tudo mais. Tive um colega muito legal, assim, que não era da vida louca, só que ele fumava maconha. E a gente saía junto e me oferecia. Eu digo, cara, não rola, assim. Aí comecei a namorar, não a minha esposa, mas outra moça, né? Não fica com ciúme, amor, tá? Comecei a namorar, tudo mais, e aí eu precisava voltar pra Livramento. Eu precisava achar um jeito de voltar pra Livramento. Aí o negócio da minha mãe não deu muito certo em Curitiba, eles voltaram para Porto Alegre. E eu voltei pro colégio que eu tava antes. Né? E aí terminou o ano e eu, agora vai começar a pressão, porque era o 3º ano do médio, né? Eu precisava entrar pra faculdade, vestibular. A minha mãe desesperada, que eu não queria fazer nada, não sei o que. Eu digo, eu vou ter que achar alguma coisa lá em Livramento para fazer. Porque se eu disser pra minha mãe que eu quero fazer direito na Urcamp, ela vai surtar, porque foi a faculdade que ela fez. E a minha mãe tem um preconceito muito grande com Livramento. Não faz sentido. E aí eu achei... Alan, olha aqui, ó. Instituto Federal em Livramento. Tem curso de sistemas para internet. Vou fazer. Passei em 2º lugar. O cara que ficou lá, rodou. Tá já deu uma crescidinha na vida, né? Passei em 2º lugar no negócio. E pude voltar pro CLJ, pude voltar. Então lá, por exemplo, o que aconteceu nesse período? 2011, 2012, 2013. Teve Jornada Mundial da Juventude. Eu vim aqui em Santa Maria, conheci o Léo da Dominus cantando, né? Fui pra show do Rosa Serão. Fã, criei. Aí teve minha primeira experiência no digital. Minha primeira experiência no digital. Tu vai lembrar das coisas que eu vou falar aqui agora. Eu criei um fã-clube do Rosa de Saron, chamado Rosarianos RS. Sim. Sabe onde é que eu fazia as artes do negócio? No Picasa. No Picasa, claro que eu lembro do Picasa. Claro que eu lembro. Aí tinha a paginazinha no Facebook lá e aí a gente foi pra um show. Zerei a vida, né? Eu entrei em contato com o pessoal, consegui entrar no camarim, levei uma galera, a gente foi em 12. A gente viajou 500 quilômetros pra ir no show do Rosa Sarão, entramos no camarim, tudo. Zerei a vida. Teve a Jornada Mundial da Juventude, teve retiros que foram muito marcantes na minha vida, tudo mais, parará. E aí terminei o curso técnico. E tocou o telefone de novo, tá na hora de voltar pra Porto Alegre. Acabou a farra. E aí eu já tinha terminado o namoro, já tinha me apaixonado de novo, outras 59 vezes.
balada todo final de semana, bebida. Eu não vou dizer que eu era um vida louca, porque na verdade eu faço o que basicamente todo jovem do mundo faz hoje. Né? Só que pra época não tinha tanta exibição do negócio, sabe? Então eu fazia as coisas ali nas curtas, tudo mais, parará. E aí voltei para Porto Alegre. E de Porto Alegre eu coordenei um retiro. E eu só tinha que ir pro retiro daí. E aí eu já tava, tipo, já tinha conhecido a Renovação. Em Porto Alegre comecei a frequentar grupo. Participei da obra Shalom lá também. Conheci uma galera legal. Fiquei bem aleluiado. Né? Eu sempre vivi minhas emoções à flor da pele. Sempre. Eu sempre chorava. Segundo, terceiro, eu vi uma pessoa repousando no terceiro enquanto eu já queria repousar também. Tem que ir, né? E aí eu tava lá, fui no show do Tony Allison, repousei, bati com a cabeça numa garrafa PET. Fui no show do Missionário Shalom, assim, loucão, só que ainda sem informação. Só sentimento. Se me perguntasse o que era castidade. Pra mim, o que era castidade era uma coisa que a igreja criou na Idade Média pra prender o homem. Na minha cabeça era isso. Nossa. Entende? Então, tipo, castidade, o quê? Sai fora. Não vem com esse papo aí. Isso você já estava crescendo, né? Faculdade, já tinha terminado o ensino, o médio, que é técnico, né? Isso. Mas você chegou a entrar na faculdade depois? Entrei. Eu passei em Porto Alegre em Sistemas para Informação. E aí eu fiz meu primeiro estágio. Tudo isso tem um propósito. Por quê? Porque aí eu vim a conhecer nesse retiro a mulher que hoje é a mulher da minha vida, né? A Ticiane. Primeira vez que eu vi a Ticiane, eu falei assim, não vou com carta dessa guria. Não vou, sei lá. E no retiro, fui lá e rezei pela vida dela. Por quê? Eu não sabia nada da vida dela. E aí algumas coisas vão começar depois a aparecer. Não sabia nada da vida dela, nada. Cheguei assim, rezei, Deus fala no meu coração assim que tu tem um problema familiar e que tu precisa te reconciliar, alguma coisa nesse sentido. Ela que me contou, porque eu não lembro, né? E que depois, no meio do retiro, ela agradeceu pelo que eu falei pra ela. E ali eu interessei nela, né? Fiquei tipo... E pra mim ela era inatingível, assim, eu falar com ela, sabe? Depois. Até porque eu ia pra Porto Alegre, ela morava em Santa Maria já, ela passou na faculdade. Aí tá, beleza. Aí cheguei, voltei pra Porto Alegre, mandei uma mensagem pro Jonatas, que é o padrinho do meu casamento, né? Tu não quer fazer meus lados com a Tice? E ele, sai fora, cara, então vou falar Então aí você caminhava na igreja, mas ainda nada muito mais forte. Sim, né? E não tinha apostolado, né? Não era aquela coisa, não tinha alguém que fazia um vídeo falando sobre castidade. Eu não sabia o que era um catecismo, Guto. Eu tinha lá a paginazinha do Rosa de Saron, que eu ficava alimentando, falando das coisas. E tinha meus amigos, que faziam exatamente a mesma coisa que eu fazia. Sim. Sabe? Então, conheci a Tice e tudo mais, parará. Queria falar com ela e não sabia como. Porque eu sou muito tímido. Pode não parecer, mas eu sou. E aí, como é que eu vou falar com essa guria? Ela mora lá em Santa Maria, eu tô morando aqui em Porto Alegre. Aí meio que desisti da ideia, sabe? Aí um belo dia, eu queria um celular novo, porque eu queria ter o Tinder. Caramba. Eu queria ter o Tinder. Porque eu tinha um Windows Phone que não tinha aplicativo pra nada. Então não tinha Snapchat, não tinha nada assim, não tinha. E aí, fui pra comprar o celular, só que eu não tinha cartão de crédito, eu pedi, mãe, não posso comprar no teu cartão? E ela, assim, a gente vai amanhã comprar. Aí ela mandou uma mensagem, mano, não tem como a gente ir hoje? Porque porque amanhã eu não vou poder. Eu digo, claro, vamos. Aí fomos no shopping. Como eu falei, eu sou um colorado fanático. Andando no shopping, assim. Eu olho e vejo um baixinho caminhando, assim, todo desengonçado. E eu olhei, mãe, é o D'Alessandro, quer tirar uma foto. Tirei uma foto com o D'Alessandro. O jogador do O jogador do Inter, é. Aí, quando eu chego em casa, postei a foto e tudo mais no celular novo já. Eu vejo uma mensagem no meu Messenger. Não acredito que tu tirou uma foto com o Dali. Aí eu olhei o nome assim, Ticiane. Agora veio. Isso foi dia 5 de agosto de 2014. Olha só. Dia 23 de agosto a gente já tava namorando. Caramba!
23 de agosto. 23 de agosto. 23 de agosto... Deu? Não, 23 de setembro, que é o Padre Pio, né? 23 de agosto, desculpa. 30 de agosto, 31 é São João Bosco. Não tem nada a ver. 23 de agosto já estavam namorando. Já estava namorando. Você considera que a sua conversão mais madura se dá na caminhada, você já com ela? Já com ela, com certeza. E ela é peça-chave. O que aconteceu? Eu queria ficar postando as fotos do Rosa de Saron, mas também queria falar um pouco de Deus. Né? Tinha alguma afinal, coisa que estava... Eu sempre gostei, porque reacendeu um pouco daquela questão da infância, Sim. Só que não tinha profundidade. Era tipo, eu achava uma letra da Ana Gabriela bonita, eu achava uma letra do Tony Alisson, sei lá, Charabadai, não sei o que, e eu fazia umas... E aí eu transformei a página que era do fã-clube na página Um Jovem Católico. Ah, legal. Cara, ninguém acompanhava, tinha, Facebook. sei lá, tinha três curtidas por publicação. Sabe? E aí, isso em 2015. E aí, o que acontece? Aí que entra a parte meio chata, assim, que é chato tu ter que falar um testemunho em que hoje tu prega exatamente contra isso. Sim. Porque eu e a Tícia, a gente passou, eu achei, mesma questão, eu achei um curso em Santa Maria, passei na Faculdade Federal, pra morar lá. Sim. Só que eu era um pelado, a gente não tinha dinheiro, não é uma família humilde. E a Tícia também. E a gente teve a belíssima menina, vamos morar junto. Foram morar juntos. Com 5 meses de namoro. Nossa, que coisa. Né? E a primeira coisa que a gente morou junto foi dividindo um quarto. Caramba. A gente dividiu o quarto com 3 pessoas lá. Porque lá em Santa Maria isso é muito comum. As pessoas alugam quartos ou moram em pensões, porque é uma cidade universitária. Só que e a história é engraçada. Então, no caso, era um quarto dentro de uma casa, e naquela casa morava mais 3 pessoas. Mais 3 pessoas. E a cozinha comunitária? Comunitária. E aí foi justamente por isso que a gente saiu. Porque uma das moças, ela era muito louca. Uhum. E aí a gente sempre lavava a louça certinho, fazia as coisas certinho, a gente comeu, guardamos as coisas. No outro dia tinha um bilhete na mesa assim: esse grão de arroz daqui não vai sair sozinho. Ué? Porque a gente comeu e caiu um grão de arroz e a gente não viu. Eu gostei, amor. Ó, esse grão de arroz não vai sair daqui sozinho. Gostou? Mas é coisa meio de filme de terror, né? Esse Bizarro, grão de arroz, bizarro. né, e tal. Não é, amor? Essa placa não vai sair sozinha da mesa. Tinha plaquinha em tudo, gente. Tinha plaquinha no lixo, né? O papel vai aqui. Caramba. Cara, era um negócio de louco. E aí, tem uma história que eu esqueci de contar, que é o seguinte: olha os detalhes de Deus, né? Uhum. Quando a gente tava se conhecendo e a gente se conversando, ela falou: porque a minha mãe ela tem um salão de beleza ali na Pinheiro Machado. Pinheiro Machado? Era a minha rua. Uhum. Como é que é o nome da tua mãe? Márcia. A mãe dela cortou o meu cabelo durante toda a infância. Ah, que coisa. E eu não conhecia ela. Que maravilha, hein? E aí, tipo, eu falei: vó, eu tô quase namorando com a filha da Márcia. E aí, uma loucura, assim, total, né? Só que aí, tipo, namoro de jovem, morando juntos, fazia bobagem. Quem né? dos dois tinha mais uma abertura para a vida de católico? Você ou ela? No início, eu. É que, assim, a Tícia tem uma vida muito parecida com a minha, no sentido com relação com o pai. Muito difícil. Só que o pai dela, mesmo sendo assim, teve muito problema com a questão do... a Tícia não se identificava com o que ele fazia, porque ele era católico e tudo mais. Então, para mostrar a revolta dela, ela tinha ojeriza tudo que ele fazia, entendeu? Era basicamente eu com aquela questão de não querer assumir a questão muçulmana, sabe? Ou do lado pessoal da Palestina. Então, ela tinha uma resistência com isso. Quanto tempo que vocês ficaram juntos antes de casar? Antes de casar foi 2015, 16, 17, 18, 19, basicamente 5 anos. Então, nesses 5 anos, pode-se dizer que a sua conversão propriamente dita aconteceu por aí? Sim, e num momento específico. Certo. Bom, eu já tinha a predisposição. Sim, já estava ali. Ela tinha a predisposição porque ia no grupo conosco. Uhum. E aí gostava de CLJ e tudo mais. Beleza. Aí um belo dia, um casal de amigos nossos nos convidou para ir num retiro de carnaval, isso em 2017.
E a gente não tinha um centavo para ir. E a gente conseguiu para ir num dia só. E aí que Deus fala nos detalhes. Porque era o dia que a gente precisava ir. Pregador, não vou lembrar o nome, não vou lembrar nada, assim. Eu só lembro que ele falou... O que marcou para mim foi isso, né? Você é o resultado das suas escolhas. Ou seja, para mim era uma resposta de dizer, eu preciso parar de culpar o meu pai, todas as questões da minha infância, pelas bobagens que eu tô fazendo. Então aquilo para mim caiu como um raio. E pra ti se caiu o negócio da gente morar junto. Caramba. Só que a gente não tinha o que fazer, Guto. Se a gente fosse tentar morar cada um num apartamento diferente, a gente não ia comer. Sim. Porque já era difícil. Quando a gente conseguiu o segundo apartamento, a gente dividia o apartamento eu, Tice e os cupins. Pensa só, a Tice, ela tinha passado, ela fazia enfermagem na Universidade Federal lá. E ela tinha uma bolsa de grandiosos R$200. Nossa. E aí, lembra que eu falei que eu fiz o técnico? Aí tá, beleza, fiz o técnico, consegui um emprego meio turno numa agência de publicidade. E eu só era pra eu editar site. E aí, cara, eu comecei a cansar da faculdade. Cansar, assim. E aí, tinha 2 editores de vídeo lá. Saíram os 2. E eu cheguei assim, Armandinho, eu tô pensando em sair da faculdade. Se eu sair da faculdade, tu me emprega turno integral e eu edito o vídeo pra ti? Cara, sabe qual que era a minha experiência com vídeo? Nada. Movie Maker. Igual a minha, quando eu editei vídeo também. Movie Maker. Movie Maker. Aí eu cheguei assim, abri o Premiere. E ele falou assim, ó, o teu contrato CLT, por Sim. enquanto, é 4 horas. O que eu vou fazer contigo aqui é uma experiência. Porque se não der certo, se tu não der certo, se eu te efetivo agora pras 8, eu teria que te demitir, Sim. caso não der certo. E eu não quero fazer isso. Um grande abraço pro Armando, é um pai pra mim. E aí eu digo, não, beleza. Em uma noite aprendeu o Premiere. Cancelei a faculdade. Caramba. Cancelei a faculdade. Lembra que as minhas artes eram feitas no Picasa, né? Sim. Beleza. Aí, primeiro job que eu tive que fazer nesse período de experiência, coisa simples. Trabalho para a Prefeitura de Santa Maria. Nossa, caramba. Saí para filmar, voltei para editar. Aí editava junto com uma responsável da prefeitura ali. Né? Terminou, ela falou assim, muito bom. E eu assim, obrigado, Deus. Isso foi um pouco antes do retiro, isso que eu vou falar, tá? Por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque ali, Deus me deu... Se não fosse o curso técnico, eu não teria aquele emprego. Sim. E por ali, foi dentro daquela agência que um jovem católico basicamente nasceu. Porque eu via os meus colegas trabalhando em Photoshop e eu ficava assim, tipo, eu acabava o que fazer. Aí o Armando saía, aí eu chegava, ô, como é que abre um arquivo no Photoshop? Ô, como é que se faz isso aqui no CorelDRAW? Por isso. E é um jovem católico, nada mais é que as tentativas de acertos e erros de eu no design. Tu olha o primeiro logo de um jovem católico, tu faz assim. Meu Deus. E aí, só que assim, eu era um jovem católico que de católico não tinha nada, só postava frase, né? Aí esse dia de 2007 era um retiro de carnaval. Nós morávamos juntos, tudo mais, né? E aí eu comecei a entender muitas coisas. E a gente chegou, desse único dia, a gente chegou um na frente do outro em casa e falou, ou a gente vira católico, ou a gente termina o namoro, se caso você seja ser católico, ou a gente para de ir na igreja. O que tu quer? Eu quero ser católico e quero estar contigo. E ela falou assim, então nós não vamos mais dormir junto. E aqui dentro dessa casa nós somos 2 pessoas que dividem apartamento. A gente só é namorado lá fora. Cara, aí eu comecei a entender o que é renúncia por amor. Eu digo, tá, a gente comprou uma cama junto. O que a gente tinha assim de nosso era uma cama e o guarda-roupa, que era nosso. O resto era tudo doação de sobra. Então tinha um sofá-cama na sala que já não tinha mais espuma. Era basicamente a madeira. O pano e a madeira. O pano e a madeira. E um colchonete. Caramba. Que colchonete sabe o que é? Nada mais é que dormir no chão com um pouquinho de conforto, né? Conforto nenhum. Nenhum, né? O mais confortável que tinha ali era o travesseiro. Sim. E aí eu falei, então tá. Então, até a gente casar, o sofá-cama é a minha cama. E quando tu for no banheiro, eu não vou ficar perto, vou ficar fora. E era louco, assim, cara. A gente não tinha nada. Nada.
Assim, tinha uma mesa que tu encostava o joelho na mesa, que caía cupim e caía felpa de madeira. A louça tu tinha que lavar e contando, basicamente a conta-gotas, porque se saísse um pouco mais de água, a graxeira vazava. Sim. Deixava um cheiro insuportável que ficava 3 dias dentro da casa. Não construíram um prédio na frente da minha janela, então não entrava sol. Pensa numa casa mofada. Caramba. A gente ficou 3 anos ali, porque o aluguel era R$350. 450, não lembro exatamente quanto. Era o que dava para pagar. E aí, nesse tempo, aí eu tava lá com a minha página, né? E aí uma vez, a página do nada resolveu crescer. Por quê? Porque eu fiz um post que era assim: o que Maria representa para você? O que Maria representa para você? E aí eu comecei, pela primeira vez na vida eu sofri ataque protestante. Ah, tá. Só que eu não sabia responder. Não tinha base nenhuma. Aí agora eu vou ter que estudar. E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar, tu vai lembrar provavelmente, tinha um grupo no Facebook chamado Caia Farsa. Sim, claro. Entrei lá, fiz uma pergunta e uma pessoa respondeu assim: tu quer evangelizar e tu não sabe a diferença entre dogma e doutrina? Tipo, me xingando assim. E eu fiquei, cara, nenhum católico merece passar por isso. Aí nasce a promessa que eu fiz pra mim mesmo, que depois se torna no meu projeto de hoje, né? Se depender de mim, nenhum jovem católico mais passa por isso. Nenhum. Claro que eu vou errar, eu vou acertar, né? Não sou uma máquina. Mas não, esse tipo de coisa, alguém querer tirar uma dúvida e eu responder assim, não. E aí eu comecei a conhecer um careca aí, que provavelmente vocês não conhecem, chamado Padre Paulo Ricardo. Eu acho que é o nome mais citado aqui nesse podcast. Aí eu comecei a ver os vídeos. Não tinha dinheiro pra comprar o curso. Sim. Né? Comecei a ver os vídeos. E aí aquela mania do jovem, né? Conhece um pouquinho, acha que já sabe tudo. Sim. Só que aconteceu que deu certo. Nossa. E aí eu conheci o catecismo. Eu até esqueci de trazer aqui pra baixo, que eu uso o meu catecismo de conversão até hoje. Sim. Ele tá assim, parece que tu colocou café nele e tá todo quebrado já. Mas eu gosto de usar ele. Que tem minhas marcações, tem as coisas que eu escrevia, que eu tinha dúvida. Preciso aprender isso aqui, sabe? E, bom, então une duas coisas. Eu comecei a estudar, mais responsabilidade, e a renúncia diária. Minhas costas de manhã, Guto, eu precisava sair para trabalhar, era um inferno. Quanto tempo que você passou assim para poder chegar a casar? 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente pensa, né? E o jovem, às vezes, espera uma vida em Deus prontinha, né? Para lá organizar. Mas você não teve nada prontinho, né? E foi tudo por etapa, né? Ah, esse cara que está lá falando tanto sobre doutrina e tal. Ah, ele passou um tempo amaziado, ele estava ali no processo, depois ele percebeu, ele teve que renunciar, ele casou na igreja. Hoje, 9 anos casou na igreja, não? Foi em 2019. 2019 para 2023, 5 anos. Não, 4 anos. Vai fazer 4 anos. 4 anos que casou na igreja, mas isso não significa que por ter ido de etapa em etapa, hoje está aí. Não, e o sofrimento. Vou te dizer que o sofrimento moral, à medida que eu estudava, ele se tornava maior. Sim. Tanto que, depois de muito esforço, a Tice conseguiu se formar e entrou na residência em enfermagem obstétrica. Certo. E conseguiu ter um salário melhor. No que ela fez a enfermagem, conseguiu essa residência, a gente fez assim: vamos achar um apartamento de 2 quartos. Porque aí tu vai ter o teu quarto, eu vou ter o meu. E a ideia era a mesma. Nós somos colegas de apartamento aqui dentro. Nós não somos namorados, não somos noivos aqui dentro. Aqui dentro a gente é oi, tchau. Tanto que, e isso não é algo que eu tô assim dizendo porque eu tô na frente de uma câmera. Se você perguntar para os meus amigos, eles perguntam: por que tu e a Tice não se tratam como namorados? Parecem 2 amigos. Porque a gente se acostumou a ficar meio deslocado um do outro, afastado. Não que Até a gente porque era uma luta, né? Não era porque a gente não se amasse. Muito pelo contrário, é porque um amava muito o outro. A ponto de renunciar a um carinho, um toque físico, para que... Eu sempre quando eu comecei a falar de castidade de verdade, eu falei assim: quem ama não coloca o outro em ocasião de pecado. Então, se eu
não tinha outra oportunidade de viver aquela vida com a Tice, e eu tinha que viver aquela circunstância, eu tenho que santificar essa circunstância. E o sofrimento moral foi tão grande que a gente demorou muito para comungar, porque a gente pulava de padre em padre, e a gente, não, mas esse padre aqui tá errado. Eles diziam, não, mas vocês estão fazendo esforço para viver a castidade, vocês não se tocam, não se olham, comunga. E a gente, não. Até que a gente foi no padre mais ferro da bota de todos, que a gente conhecia. E aí ele falou assim, é a circunstância de vocês. É o ideal? Não. E aí eu nunca vou dizer para alguém, vá viver junto antes de casar. Jamais. Isso é uma tentação gigantesca, e que se você não tiver vida de oração, se você não tiver nada, você não vai vencer. Tendo vida de oração já é difícil. Imagina sem. E aí fomos, beleza. Podemos voltar a comungar. Foi um alívio. Sabe? Um alívio nesse sentido de que, tipo, bom, a gente pode respirar um pouco e parar de se culpar, sabe? Porque a gente ama a Deus, de verdade. Sim. Né? Da nossa forma, com os nossos erros, com os nossos acertos, mas nós amamos a Deus. E aquele tempo de renúncia era por Ele, e também porque a gente entendia. Chegou um momento que a gente entendeu, você vai ser minha esposa e eu vou ser teu esposo. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer um casamento. Pra casar. Sim. Eu não tinha como dizer, Tice, agora eu vou prover o nosso lar. Não tinha como. Tinha um trabalho que eu recebia pouco, ela tinha estabilidade ainda, porque a residência ia acabar, ela ia ficar sem emprego. Só que Deus começou a prover tudo na maneira do tempo dele. A gente casou antes do que a gente pensava que ia conseguir. Então, em 2018 a gente noiva, né? Em 2019 a gente casa. E aí começa a ação de Deus. Eu passei na faculdade nesse ano também. Só que eu não podia passar numa faculdade... eu queria fazer publicidade. Sim. Eu poderia ter feito. Eu passaria. Só que era diurno. Então eu precisava escolher. Trabalhar. Ou eu faço faculdade ou eu trabalho. Eu quero casar. Eu vou trabalhar. E aí eu tava um dia assim, zapeando na casa da minha sogra. Olha que lá na Unifra, o FN, tá com um vestibular extra. Vou me inscrever. Passei. Como é que eu vou pagar isso aqui? Fiz os primeiros 2 semestres pagando 2 cadeiras só porque era o que dava. Não, que R$300 nem isso. E aí me inscrevi numa bolsa. E naquele ano, eu lembrei do meu batismo. Fui batizado na paróquia Santa Terezinha. E eu lembrava que minha família era muito devota de Santa Terezinha. Eu quero conhecer ela. Quero conhecer Santa Terezinha. Comprei o livro da vida. Livro da vida, desculpa. História de uma alma. História de uma alma. Comprei. Eu terminei de ler e na nota de rodapé dizia Festa da Santíssima Trindade. Olhei no calendário, Festa da Santíssima Trindade. Olha. Foi o dia que eu terminei. Primeira coisa que aconteceu. E eu preciso da bolsa, preciso conseguir 50% de desconto para poder fazer mais cadeira, me formar o quanto antes. Pedi para Santa Terezinha. Fiz a novena das rosas. Não recebi a rosa. E eu achei, não vou conseguir, não vai vir a rosa nada. não chegou. Não chegou. Né? Só que no último dia da novena, eu tive um sonho. E esse sonho era que eu estava abraçado em Santa Terezinha. Eu não vi o rosto dela, mas eu vi o seu hábito. Eu sabia que era ela. E eu cantava uma música para ela. Qual música, o que era, eu não consigo lembrar. E no final daquele dia saiu o resultado da bolsa. 50% de bolsa. Nossa, que maravilha. Ou seja, desonerou meu bolso e eu poderia investir no casamento. Sim. Começamos a juntar um dinheirinho. Eu tinha um Uno 96, que meu pai me deu que ele me prometeu que quando eu passasse na faculdade ele ia me dar um carro. Aí ele me deu um Uno 96 carburado, que quando tu freava ele se apagava. Aí tu tinha às vezes que andar com o carburador dele ligado, o acelerador. Não acelerador, não sei se o nome como é que chama? Desafogador. Desafogador. Tinha que andar com ele ligado. E aí eu vendi ele por R$6.000 para pagar o casamento. E aí a mãe da Tice, para poder nos ajudar a resolver as coisas do casamento, que a gente ia casar em Livramento, só que a gente morava em Santa Maria. Aí a mãe da Tice resolveu nos dar o carro dela pra gente fazer essas voltas. E aí, indo para Livramento, fundiu o motor do carro. Nossa. E aí foi lá mais um pouquinho do dinheiro que eu tinha. Bateu o motor do carro? Bateu, do nada. Meu Tinha revisado antes de sair e tudo. Quando eu desacelerei, eu só vi o carro desligar. No que desliguei, botei pro acostamento. Pá, pá.
não vinha mais. Meu Deus. E aí, nisso, a gente, tá, beleza, paciência, glória a Deus, nós estamos bem. E aí, nisso, meu pai chegou assim, ó, eu quero te dar a cerveja do casamento. A gente tá fazendo tudo sozinho. Sim. Já tinha pago o fotógrafo, Sim. o local e tudo mais. Aí, meu pai, eu te dou a cerveja do casamento, as bebidas, refri, cerveja. Sim, tudo. Quando vê do nada, minha avó, o que eu posso te ajudar com o casamento? O que tu tá disposto a ajudar? O que tu precisava? Eu precisava do som. Sim. Aí ela pagou o som. Minha mãe quis fazer as lembrancinhas por ela mesma. E a mãe da Tice resolveu que ia dar o buffet. E aí, então, juntando aqui, juntando ali, vamos conseguir casar antes. A gente vai dar uma paradinha, mas é por uma causa muito nobre. Tenho certeza que você vai me agradecer depois. Olha só, existem imagens que nos ajudam muito a rezar. E o Artesanato Costa, que é parceiro aqui do nosso Santo Flow, olha essa imagem aqui de Nossa Senhora das Graças, eu estou mostrando aí nos detalhes para você. São muitas imagens, um catálogo com uma variedade enorme de imagens, com uma qualidade sensacional. O Artesanato Costa você pode comprar online, vai receber aí na sua casa, não vai demorar para chegar. E sabe o que é mais interessante, pessoal? Uma imagem que nos ajuda a rezar. Eu costumo dizer que as imagens do Artesanato Costa, só em você olhar para ela, tem algo de especial. Porque é tudo feito com muito amor, com muito zelo, muito trabalho, muito detalhado, muitos deles à mão. Pessoal, Artesanato Costa é um lugar para você realmente levar para sua casa uma imagem que vai te ajudar na tua fé. Artesanato Costa, você está olhando aí direitinho o site deles, a loja virtual deles, e você vai ter a oportunidade de ter as imagens mais belíssimas na sua casa, com total segurança, muito rápido chega, entrega para todo o Brasil. E eu quero dizer para você, só quem tem uma imagem do Artesanato Costa em casa sabe a grande diferença que é o trabalho, o zelo que eles têm nas imagens que eles fabricam, tá bom? A gente aqui do Santo Flow e também aqui do nosso apostolado e tantos outros, nós já temos imagens e a gente sabe o quanto é bom ter o Artesanato Costa em casa, no trabalho, sempre tem. Artesanato Costa é o seu lugar para você realmente fazer da sua casa um grande santuário de oração, uma igreja doméstica, tá aqui. Olha que coisa linda, essa Nossa Senhora das Graças, hein? Artesanato Costa, vai lá, aproveita, pede a sua também. Engraçado que o pessoal que está em casa, quando eu fui casar foi desse mesmo jeito. E quem quer casar, pessoal, não espere tudo tá pronto para casar, tá certo? Nunca vai estar pronto. Então, assim, tem o desejo, está impelido, sente no coração, dá os primeiros passos. Nosso Senhor dá uma graça especial àquela pessoa que deseja o sacramento do matrimônio e acontece uma grande explosão de providência. Porque quando a gente chega no casamento, a gente realmente tem isso mesmo aqui no meu casamento, né? Tipo assim, essa comida boa, tipo essa decoração bacana. Tudo simples, mas ao mesmo tempo ele providencia, né? Então vocês casam em 2019. A festa, na verdade, foi muito mais um pedido da família, por isso que eles queriam tanto ajudar, porque a nossa família é muito distante, né? Uhum. E tanto que uma tia minha, ela falou, só você mesmo para conseguir reunir todo mundo, né? Sim, que legal. Graças a Deus eu sou uma pessoa que dentro da família, assim, eu sou muito bem quisto. Uhum. Acho que por toda a história que a gente já contou, sabe? Bom, casamos. Que maravilha, que coisa linda. E já casamos abertos à vida. Sim. Né? Nesse sentido, a preparação, a gente não precisou de curso de noivos. O padre falou assim, tá dispensado, não precisa. Sim. A gente já tinha uma formação. Um jovem católico já vinha crescendo, né? ainda era um jovem católico. Entrei pro Instagram, comecei a fazer caixinha de pergunta, cresci. Com o seu nome, não mais com o Não, com o jovem católico. Ah, entendi. Você trocou o nome do jovem católico pelo seu nome? Sim, foi na pandemia. No meio a partir de quanto? Você estava com quantos seguidores? Eu estava, acho que com 65 mil seguidores, 70, e quando eu fiz a troca eu perdi 10. 10 mil? Ou mais. Ou mais. Mas hoje está com 130. 130. É muito legal, pessoal. Se você não segue ainda, vale a pena, porque a página do Alan, eu fiquei impressionado. Tem coisas com 1.300 comentários, 1.500 comentários, né? Você está ali, você consegue transmitir a doutrina com muita leveza, né? E pela sua fisionomia jovem, né? Ajuda. Chega muito aos jovens. Ajuda. Isso e tal. Então é tipo assim,
é um cara com a cara de jovem, com a cabeça de 28 anos, que o jovem pensa que é jovem. Porque esse menino é muito inteligente. Esse menino, né, e que realmente traz uma sabedoria com muita leveza. E o que eu acho legal também é que às vezes tem coisas com protestantes e tal, que você brinca, mas você não agride. Tipo assim, Nossa Senhora teve quantos filhos e tal, olha, não sei o quê. Então vamos lá, ó. Se você me convencer, você, olha, isso, tá bom, depois eu te na tua primeira Eucaristia, né? Você brinca. Né? Esse foi da adoração de imagem. Me prova que católico não adora imagem, eu viro católico. Olha só, vou te explicar. Tô te esperando na tua primeira Eucaristia. Mas brincando, você não brinca. Eu não vejo. Não jovem católico, eu já tive todas as versões possíveis de mim mesmo. Eu comecei aleluiado, depois eu resolvi virar tradicional. Sim. Não tradicional, mas o hard trad, né? Mas hoje tá equilibrado. E hoje eu sou uma pessoa católica. Isso. Entendeu? Eu não gosto de rótulo. Sim. Entendeu? Tipo, é claro que o meio às vezes te pede, Alan, o que tu é? Uhum. Hoje eu digo que eu sou católico, eu sou o pai da Teresa e sou o marido da Tiziane. Isso. Sabe? E aí nessa questão toda, tipo, tudo foi se encaixando, né? Eu não precisava deixar de ser um jovem católico exatamente no momento que eu casei. Por quê? Porque eu precisei maturar. Sim. E aí começa mais um pouco dos detalhes de Deus. E aí tem uma das histórias com a questão de protestantismo que para mim é a mais importante de todas. Por que agora eu tô no justo meio? Uhum. Porque eu tive a oportunidade de Deus conversar comigo na vida, Sim. nos detalhes. Como eu te falei, não sou uma pessoa perfeita, sou uma pessoa cheia de defeitos. E um dos defeitos é a minha vida de oração, assim. Muitas vezes eu tinha muita dificuldade de falar com Deus e tudo mais. Sempre via assim, como que eu vou conversar com Ele, né? Eu preciso criar essa intimidade. Então, quando eu falo com Deus, eu me coloco como se fosse uma criança, realmente. E aí, eu sou muito sincero com Deus. Aí, quando eu tava fazendo a transição da página do Facebook pro coisa, e sempre tinha embate com o protestante, e eu estava sendo muito duro com as pessoas, eu pedi para Deus assim, Deus, eu estou em dúvida do que eu tenho que fazer, se eu tenho que seguir fazendo isso aqui ou não. Eu só queria que me desse um sinal se o que eu faço te agrada. Aí tá. Quando eu estava nesse processo de transição do Facebook para o Instagram, eu comecei a parar de ver o Facebook. Eu entreguei ele para um amigo meu, pregador lá, e ele ficava se divulgando lá. Cara, muita gente boa, divulga essas coisas lá, vai tranquilo. Deixa eu cuidar, deixa eu focar só no Instagram. Só que um dia eu resolvi, sei lá porquê, no trabalho. Tem só uma coisa que eu já ia esquecer. Lembra que o trabalho que eu te falei, da faculdade que eu passei? Sim. Eu trabalhava quase no outro... Eu chegava atrasado em todas as aulas. E aí uma vez eu comentei com a professora, assim, que eu tava querendo procurar outro emprego, já tava meio depressivo com aquilo lá e tal. E aí um dia, me mandou uma mensagem, eu tava numa viagem de trabalho, ela mandou assim, passa amanhã, de manhã, no RH da faculdade. Cheguei lá, bati uma entrevista de emprego pra mim, porque tinha vagado o cara que editava som, saiu do trabalho ali. O cara que editava som era o mesmo cara que saiu da empresa quando eu editei, naquela empresa para eu editar vídeo. Sim, sei. E ele tava lá, né? E agora ele saiu para eu entrar de novo. Que legal. E aí eu fui contratado lá. Eu tinha bolsa de 50%. Podendo trabalhar, a minha bolsa foi para 75%. Olha que na maravilha, faculdade. cara. Entendeu? Então, se a gente era aberto à vida, ficou muito mais, sabe? Bom, tem todo esse processo, né? Aí, voltando à história, eu tava lá, eu digo, vou olhar a mensagem, vou olhar se tem alguma mensagem, porque geralmente tem alguém que quer te falar alguma coisa importante, né? Aí tinha um textão de uma menina, assim, e eu olhei, depois de ter falado com Deus, assim, pedindo sinal pra ele, olhei aquela mensagem, eu sou protestante, meu namorado está se convertendo ao catolicismo, eu não sei o que fazer, a família dele é toda batista, tem pastor na família, minha família também tem pastor na família, eu estou desesperada, eu queria entender quem é Maria, beleza, eu já mandei mensagem um monte de páginas, ninguém me responde direito, e eu acho que eu consigo, e eu vejo consistência no teu trabalho, e eu, nossa, que legal, assim. E aí eu terminei, oi minha irmã, claro, posso te ajudar assim. Quando a minha visão periférica bate no lado, nas informações do contato, tava assim, Universidade Federal de Santa Maria. A pessoa era da minha cidade. Olha. E aí eu, não acredito, tu é de Santa Maria, parará. Vamos marcar de sair. Eu falei pra Tistice, pelo amor de Deus, não me entende mal. Eu vou sair com uma menina no centro,
que a gente vai conversar e eu vou levar ela lá no Padre Luciano. Uhum. Levei ela no Padre Luciano. E ela começou a fazer orientação espiritual. Não era uma confissão. Sim. Ela queria entender. E nisso, eu entendi uma coisa. Muitos protestantes não têm essa aversão com Maria ou esse afastamento. Não é porque odeiam, mas é porque não conhecem. Uhum. E ela não conhecia Maria. E aí ela terminou, voltou daquilo ali. E eu digo, tu me encontra amanhã no ponto de ônibus que eu vou te levar umas coisas. Aí eu levei o meu livro de Sim. Santa Teresinha, né, os 2 livros História de uma alma. História de uma Alma e o Tratado da Verdadeira Devoção. Os 2 que eu usei na minha consagração e na minha devoção a Santa Teresinha. Né. Beleza. Ela começou a ler tudo mais e tal. Resumo da ópera. Né. No dia do meu casamento, ela estava fazendo um retiro chamado Emaús, lá em... Porque eles não... Eles, Sim, eles, eu sei eles, qual é o Emaús. Eles pediam silêncio, eles não faziam, não compartilhavam nada, porque É, era um eu choque sei, para a eu família. sei, eu sei. Né? A grande dificuldade deles era a família deles. E ela tinha toda essa questão de quebrar as barreiras e tudo mais. Ele disse que foi numa adoração do Santíssimo e que quando estava diante de Jesus, ele percebeu que ele estava diante da igreja verdadeira. Olha que lindo. Bom, ela estava lá no retiro e ele estava no meu casamento, o Vinícius. Olha só. No final do ano, naquele mesmo ano, nós estávamos na missa em que eles fizeram a profissão de fé pública, Caramba, que maravilha. na Cara. primeira comunhão. E dia 1º de janeiro de 2022, eles estavam batizando a Tereza, minha filha. São meus compadres Os hoje. compadres. Caramba, cara. Isso aí valeu tudo, né? E aí, se isso aí não é Deus dizendo que... É. Isso valida a missão. Eu não preciso mais nada, não preciso ter números. Eu tenho na minha cara, eu tenho nos meus olhos o fruto de uma missão. Verdade. Claro, não foi por mim que ela se E converteu. fora os outros que você ainda Que eu não não teve conheço. acesso. E que com certeza recebe no direct ali uma coisa Sim. ou olha, isso aqui me ajuda demais, isso aqui. Hoje você tem ideia do alcance quando o Instagram dá ali da página? Cara, essa semana bateu 1 milhão. 1 milhão. Caramba, cara, que maravilha, hein? 1 milhão de alcance. É uma loucura. É. Não pensa, tu não E o que é interessante, pessoal? como eu te falei aqui, né? Eu sou só o cara do interior do Rio Grande do Sul. É uma página com 1 milhão de alcance, 130 e tantos mil de seguidores. E assim, o bem que faz, não porque tem tempo sobrando, porque ele trabalha, ele tem família, tem a esposa, tem filha. Não sobrevive disso, não mesmo, né? Não. Não Longe de mesmo, longe de ser. Faz por amor e é realmente um testemunho extraordinário para você que está aí do outro lado, né? E tudo, o quanto você não tem ideia, assim. Ele responde muito bem as perguntas, tem um alcance maravilhoso, né? E pessoas até que a gente não vai falar aqui o nome, mas pessoas de relevância no Brasil e tudo, né? Vão lá, comentam, curtem, né? E eu disse, rapaz, que coisa boa, que maravilha. E hoje você aqui pela primeira... E foi tão legal, porque o Alan é muito da hora, que... Olha, tá Canção Nova, como foi lá, cara? Foi bom, eu nunca tinha ido lá, a primeira vez. Você nunca foi na Canção Nova? Não, nunca fui na Canção Nova, né, e tal. O Padre Zezinho ontem entrou, né? E você se emocionou pra caramba ali, né? Você nunca tinha visto o Padre Zezinho de perto e tal. Tipo assim, deve ter passado um filme. Passa um filme. A primeira música que eu conheço na igreja católica é Maria de Nazaré. E ele cantando aqui. Ele ali, eu fui ali ver, meu Deus. Aí eu cheguei, tava no camarim. Aí foi o momento que deu o estalo. Caiu a primeiro ficha, estalo né? de que, tipo, meu Deus. É o cara, o chorão do CLJ, o cara que fez um monte de cagada na vida, tá aqui. E o Padre Dividindo o Zezinho? camarim com um monte de gente, vindo o Padrezinho, tirando foto com o Padrezinho. Que loucura é essa? É, verdade. Claro, isso é maravilhoso. Só que o grande testemunho da minha vida, ele vem com a minha filha. Pra mim, essa história do nascimento da minha filha, ela é... Não sei o que dizer assim, Sim, o sim. quanto ela mexe comigo. Porque foi assim, estar na rede social é muito bacana. Isso tudo que você falou. Sim. Pô, ter o testemunho, a história da Duda e do Vini, né, que são os nossos padrinhos, dos meus amigos que tanto nos... Mas os detalhes de Deus, eles são perfeitos, porque a mensagem da minha vida não é o Alan catequista.
A mensagem da minha vida é que eu quero fazer com que a pessoa que está lá esperando um Deus extraordinário, ele é extraordinário, eu sei, mas que está esperando que Deus fale com voz forte lá dos céus, meu filho amado, faça isso, você foi meu escolhido. Às vezes você vai poder se decepcionar esperando isso. E quando você quer ter intimidade com Deus, mesmo ainda na sua pequenez, esteja atento aos detalhes. Verdade. E Deus fala muito nos detalhes conosco. E olha só, como eu estava te falando, estar exposto, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, te expõe a pessoas ruins. É verdade. E recém que a gente casou, eu falava muito de castidade, porque era um negócio que eu queria bater, porque não tinha quem falasse pra mim. Sim. Então, muita gente me chamava de hipócrita por ter feito. Porque eu nunca escondi essa coisa do testemunho com a Tice, entendeu? É a minha vida, eu não posso chegar aqui e mentir. Eu não vou aqui contar pro Guto um outro testemunho, porque ele tem um alcance maravilhoso e eu quero que a pessoa pense que eu sou o cara perfeito. Não, eu sou um miserável. Só que, um miserável que, como diz Paulo, permite que superabunde a graça de Deus. Verdade. Entende? E aí, nessas questões de exposição, começaram a falar, vocês falam tanto de abertura à vida, mas cadê os filhos de vocês? Casamos em 2019, já era final de 2020, nada dos filhos. Abertos à vida, usava o MOB para tentar engravidar, não era nem para evitar. Nunca tivemos medo, claro, medo sim, mas não que esse medo me fizesse buscar uma forma de evitar. Porque nós casamos cientes disso, nós fomos diante de Jesus e nós falamos, estou aberto aos filhos que o Senhor enviar. Sim. Então eu não podia trair a promessa que eu fiz a Jesus. Se eu não quisesse, se eu não estava querendo cumprir aquela promessa, eu poderia ter enrolado mais o casamento. Entende? E aquela forma de pessoas que se dizem cristãs vindo te massacrar daquela forma, doía. Assim no coração, porque não era por falta de tentativa. Sim. E aí acabou, começa a pandemia, teve a troca do perfil, virei o Alan Carrion, perdi 15 mil seguidores, parará. E eu comecei a trabalhar muito a questão da castidade. E a gente tinha criado um perfil chamado Um Casal Católico, que era só pra brincar de um jovem católico, sabe? Pra gente falar um pouco junto. A Tice é uma pessoa muito bacana pra falar, assim, que ela é colérica, então ela fala umas coisas meio... E o pessoal gosta dela. E aí a gente, vamos brincar um pouco. Assim. E aí começou, cadê os filhos de vocês? Falam de abertura à vida, não tem filho. E aí terminou a residência dela. E ela ficou sem emprego. E aí eu precisava apresentar Santa Terezinha para ela, isso 2020, início da pandemia. Terminou a novena e ela foi chamada para uma entrevista. E ela foi empregada. Olha que coisa. E aí conseguindo. Daí ela começou a entender que Santa Terezinha na nossa família tem força. É verdade. Que ela gosta da gente, a gente foi escolhido por ela. Beleza. Só que também a gente não contava que Santa Terezinha gostava de brincar conosco. Assim, ó, fazia uns joguinhos de Santa Terezinha que eu não entendia qual que foi a dela. E Deus lá dizendo, dando anuência, né? Sim. Não, brinca com eles aí, minha filha, brinca com eles. Aí foi o seguinte, a gente estava num ponto que assim, terminou a gente estava no trabalho e tudo mais, e ela queria fazer um mestrado. E tentando engravidar, e aí, tipo, em sequência, em 2 semanas, ela teve 2 baques muito fortes. Que o primeiro é ela ter ficado em segundo lugar, quando era só um selecionado para o mestrado. Nossa, bateu na trave. Muito na trave. E uma sucessão de testes negativos. E aí um dia eu estava em casa, ela disse, vou no banheiro. Foi naquele banheiro e não saía do banheiro. Aquele instinto de marido, né? Sim, tem alguma coisa errada acontecendo. Entrei no banheiro, ela tava assim, estatelada no chão, chorando. De uma forma que eu nunca tinha visto. E aí eu perguntei, meu amor, o que foi? Ela não sei explicar. E ela não conseguia falar e a voz não saía. E ali eu me assustei. Me assustei de verdade. Aí eu levantei ela, botei uma toalha nela e digo, meu amor, vamos rezar a novena de Santa Terezinha pra te se acalmar e tudo mais. Daí ela, não vamos, tranquilo. Aí rezamos, ela como teve um pouco mais, se acalmou, ficou mais calma, pediu pra Deus as coisas que precisava. E aí a gente continuando levando as pauladas, sabe? Tipo, cadê os filhos de vocês? E aí eu comecei a ficar mal porque eu pensava que eu era estéril. Ou que ela era estéril, que eu já tava querendo fazer um teste de fertilidade. Sim. Sabe? E aí foi que ela resolveu que vamos fazer uma novena de Santa Terezinha? E eu digo, não, vamos. Só que nisso tem uma questão.
eu sempre soube os nomes dos meus filhos depois que eu me converti. Era Teresa ou Pedro. Só que quando eu falei isso pra Tícia, a Tícia falou, Pedro eu até aceito, mas eu não quero que a minha filha nasça tricotando. Ah, entendi. Então, pensamos em outro nome que seria Helena. Né? Então, quando for menina, for Helena. E aí, vamos fazer a novena de Santa Terezinha. E ela só gosta de fazer novena quando tá com o livrinho. Sim. E o livrinho sumiu. No meio dos meus livros lá. Sim. Sumiu, a gente não achava. Reviramos a casa, a gente achou que tinha se perdido na mudança, tudo mais. Não achava. E aí, procurando o livro de Santa Terezinha, a gente acha um livrinho, um livreto, com a novena de Santa Zélia e São Luís Martã. Olha que coisa. Coincidentemente, os pais de Santa Terezinha. E aí a Tícia disse que fez uma promessa assim, se eu engravidar, e se eu tô pedindo algo, uma graça tão grande, ela sempre usa uma frase de Santa Teresa, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Ou que... É isso aí, né? Isso mesmo. E aí ela... Então, vai doer pra mim, mas eu aceito que o nome da minha primeira filha seja Teresa, em honra a Santa Zélia e São Luís Martã, e obviamente honra a Santa Terezinha. Ela começou... Aí a gente teve que se separar no tempo que eu tive, porque era bem Dia das Mães, assim, que tava rolando. E eu ia ter que viajar o final de semana. Por quê? Porque algumas semanas antes minha bisavó havia falecido. Inclusive essa medalhinha aqui foi a minha bisavó que deixou pra mim. Que linda. É uma medalhinha de Santa Terezinha. E... beleza. A morte da bisa não foi tão dolorida porque tu já vai se preparando. Já era mais uma senhorinha, né? Enfim, claro, dói, mas... E aí eu digo, minha avó, ela sofre com depressão, tem um monte de problemas assim, né? E eu digo, primeiro Dia das Mães da avó sem a mãe dela, eu acho que seria bom que nós todos fôssemos pra lá. Só que a Tícia tinha que trabalhar porque ela era plantonista, então não liberaram ela. Então a Tícia chamou a mãe dela pra ir pra lá, a mãe dela passou o domingo de Dia das Mães e foi pra lá, enfim. Só que antes da viagem, a Tícia falou, eu acho que eu quero fazer um teste de gravidez. Ela tava de novo chorosa, mal, assim, e do nada começou a dar umas coceiras nela. Tu se coçava também, né? Já se coçou alguma vez? E aí ela falou, quero fazer um teste de gravidez. E eu digo, amor, quer fazer teste de gravidez pra passar pelo que tu passou de novo? Não, calma, sabe, calma. E ela, beleza. Aí eu fui viajar. E a gente continuou fazendo a novena de Santa Zélia e tudo mais. Ela terminou a novena dia, acho que não sei se é dia 9 ou 10 de maio, precisaria pesquisar, mas acho que foi dia 9 de maio de 2021. Era um Dia das Mães. Olha. Terminou a novena dentro da paróquia Santa Catarina, sozinha, sem mim lá. E aí ela resolveu, teimosa como é, fazer o que ia sair da missa e ia comprar o teste de gravidez. Conta ela que ela fez o teste sozinha em casa, a mãe dela não tinha chegado ainda, e que deu positivo. E que ela só conseguia fazer assim, só conseguia chorar e agradecer a Deus. E agradecer a Deus, e agradecer a Deus. E eu em Porto Alegre, sem saber de nada. Inclusive, até lembrei agora que eu estava conversando com a minha mãe, e a minha família, como a gente falou, ela não é o esplendor do catolicismo. Então a gente não tinha na cabeça dos familiares, ainda não tinha dinheiro ou condições de ter um filho, né? E eu até brinquei com a mãe, eu tô louco pra ter um filho, eu sei que vocês vão pirar com isso. E a minha mãe falou, eu tô louco pra ser vó. Eu, que legal, então tá. Cheguei em Santa Maria, e a Tícia passou o domingo, Dia das Mães, inteiro com a mãe dela. Não falou nada. Passei o dia inteiro lá com a mãe, fui, viajei, voltei. De noite a Tícia dormiu comigo, não falou nada. Aí no outro dia, de manhã... Tá rindo de quê, Zé? Tu tá... Ela conseguiu. Não sei como ela conseguiu, né? Passar, não sei como que ela conseguiu isso. E aí não falou nada, não falou nem um indício, eu nem sonhava. Cheguei lá, dormi, tranquilo. No outro dia de manhã, tocou o interfone e ela desceu. Beleza. Aí ela toca o interfone, amor, vem aqui embaixo, me ajuda a carregar um negócio. Aí quando eu abro a porta assim, tá ela com 2 bodyzinhos, assim, eu amo papai. Caraca, Aí ela ficou meio chateada porque ela queria gravar, porque ela queria ver minha reação. A minha reação foi... Tu tá grávida? Porque na hora assim eu fiquei... Me dá um GPS, por favor. Perdido. E aí, cara, e aí
Pra terminar, bom, Teresa deveria nascer no dia 14 ou 12 de janeiro. Certo. Eu falei pra ti, você não precisa fazer teste de a sexagem. Certo. Eu sei que é Teresa. Eu sei que é o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Sim. Ela, não, mas eu quero fazer chá de revelação e tudo mais. Vai gastar dinheiro à toa. Aí os padrinhos resolveram fazer uma pegadinha conosco. Só que deu errado a pegadinha. Porque eles fizeram uma mistura que tu colocava e aí ficava colorida, que era com beterraba e a outra Sim. não sei com o quê. Só que eles tinham uma outra mistura que era pra continuar branco. Sim. Ficou roxo. E eu achei que era menino. Tem o vídeo lá no... Eu achei que era menino e eu... é menino. Nossa, isso aqui tá estranho. E aí eles filmando tudo com umas caras de bobo, assim. Só que eles não queriam que desse a entender que era menino. Eles só queriam dizer, tá, fica pra próxima. E aí eles vieram com uma caixinha. E aí abri a caixinha e vi um lacinho. E aí dizia feminino. E a gente, é a Teresa vai vir, não sei o quê. Que massa, cara. E aí ela tava prevista assim pro dia 12 ou 14 de janeiro de 2022, né? Só que a gente não contava com a astúcia de que a Tici teria uma pré-eclâmpsia. E aí a gente internou no dia 23 de dezembro, achando que iria nascer no dia 23 de dezembro. Passou lá o dia todo, nada. Não engrenava, não dilatava. Ela precisava dilatar, porque mais um dia que passa, mais pressão vai fazendo, né? Aí botavam um miso nela, não adiantava, parará. De noite fizeram ocitocina. Aí ali por 3 horas da madrugada rompeu a bolsa. Aí passamos a noite inteira no hospital. E aí Deus mais uma vez quis falar nos detalhes comigo. A Tici ficou um pouco desesperada porque eu não aguentava mais de dor. Sim. Aí ela, eu vou ter que pedir analgesia. Chama a Giana, que é a obstetra e a anestesista. Chamei-as. E aí elas estavam vindo que elas botaram o pé no hospital. Uma mulher entrou em trabalho de parto e elas precisaram atender. E a Tici ficou mais 1 hora com dor. E o que aliviava a dor da Tici era o chuveiro. O chuveiro estragou. Caramba. E nós ali, o que eu faço? E a mãe dela me ligando, Alan, tá demorando muito, manda ela fazer cesárea. Não vai. E eu, meu Jesus, gente, calma, pelo amor de Deus, tá tudo calmo. Mas teve um só momento em que eu me assustei, tá? Foi no momento da analgesia, porque eu tenho medo de agulha. E aí, porque nós vamos botar agulha nas costas dela, não sei o que. Eu, cara, não quero ver, não quero ver. E aí, nessa saída, você lembra que no início eu falei que a minha fé é uma fé de criança? Sim, né? sim. Nessa saída, tô saindo da maternidade em direção a uma capela que tinha dentro do hospital de caridade. E no que eu tô saindo, eu começo a ouvir uns gritos de criança que era gritando para todo mundo: Feliz Natal, Feliz Natal, Sim. Feliz Natal. Eu acho, onde é que tá vindo esses gritos? Eu olhei pro lado, assim, unidade de tratamento do câncer infantil. E sai uma menininha careca, assim. E eu... não posso ficar reclamando da vida, né, gente? Tem que... Fui pra capela. Beleza. Já tava meio emocionado, já tava meio baqueado aqui, né? Me ajoelhei na capela, fechei meu olho e falei: meu Deus. Essa oração eu nunca vou esquecer da minha vida. Falei: meu Deus. Eu sei que muitas vezes eu não falo contigo. Eu sei que muitas vezes eu só lembro de ti na hora que eu mais preciso. E que eu preciso voltar a ter uma fé de criança, assim como eu já tive. E eu começo a ouvir um barulho no banco da frente. Aí quando eu abro o olho, tá aquela menininha careca de joelho rezando. Caramba. Ali eu desabei. É porque Deus falou comigo, entendeu? Sim. Não foi tipo uma voz. Sim, não sim. foi a porta do sacrário abrindo. Não foi um vento. Foi uma menininha com câncer, que foi uma resposta de Deus dizendo: eu entendo que a tua oração é uma oração como a dessa E criança. de uma forma muito direta, a doença que em 2 momentos dilacerou o seu coração. Meu coração. Né? Cara, aí eu voltei para aquela sala de parto e nada mais ia me abalar. Não importa. Eu tava ali agora eu tava firme. Agora eu tava com muito mais fé. Eu tava revigorado. Teresa nasceu liturgicamente no Natal. Caramba. Dia 24 de dezembro. 24 anos, Santa Terezinha. Santa Terezinha do Menino Jesus. Teresa nasceu no Natal.
Se isso não é Deus, o que é? É coincidência? Não é de coincidência. jeito. Caramba, cara. Que Não é história linda, coincidência. hein, amor? Que coisa linda, hein? Você E a vai chorar também. Ela tá chorando ali, E a Tereza não é, assim, a Tereza é a bênção da nossa vida, sabe? Não é Que que a idade gente, que ela tem hoje? tá com 1 ano e 1 mês. Que coisa linda, hein, amor? Tereza. Ela é a bênção da nossa vida, é o cumprimento da nossa promessa. Sim. Então eu digo, ou eu posso perder tudo. Eu posso perder tudo de número, dessas coisas, mas eu não vou perder o principal, que é a minha fé de criança. Verdade. Então eu sei que muitas vezes eu vou falhar com Deus, que Deus deve olhar, lá vem ele de novo com esse papo de fé de criança, mas é o que eu tenho a oferecer. Nem diz o Thiago Brado. É tudo que tenho, Tudo que tem. recebe o meu nada. Que lindo, cara. Pega um presente pra ele aí, amor. Vai lá. Você não tem nada da nossa... Você tem na sua bolsa aí nada de lá, não? Não, porque você dá tudo. Ô, rapaz, é sério, não tem nem nenhuma daquela ali guardado seu em um lugar aí? Deu tudo. Sério, tem certeza que não tem? Olha direitinho, não tem não. Às vezes tem dentro. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu quero colocar aí nos comentários o que você achou do nosso bate-papo hoje com Alan Carrion, um jovem católico que se tornou a página, o perfil Alan Carrion, e hoje trouxe aí um testemunho extraordinário aqui pra gente. E eu quero lhe presentear aqui com esse livro, né? Que é a minha história com Dom Henrique. Só isso. E vou pedir a Dom Henrique aqui, Alan, que Dom Henrique, interceda e fortifique tua fé de criança. Isso aí. Amém. Que coisa, hein, cara? Hoje, dia 4 de fevereiro de 23. Esse presente aí no voo vai ser legal, né? Com certeza. Daqui pra chegar no sul dá o quê? 1h40. 1h40. Dá pra ler pelo menos né? metade. Dá pra ler pelo menos metade, dá sim. E aí espero, cara, eu quero agradecer muito. Numa próxima, eu prometo que eu conto coisas mais de apostolado, dessas coisas. Não, mas... Numa próxima, quem sabe eu já tenha viajado uma segunda vez. Você só precisava contar isso daí. Já estava maravilhoso. Com certeza já estava maravilhoso. E quero agradecer muito. Peço desculpa aí por qualquer coisa. E que Deus abençoe a sua vida, o seu apostolado. Foi Amém, maravilhoso. Eu que agradeço pelo convite. Às vezes eu fico até sem palavras, eu não sou acostumado. Entendeu? Que nem eu falo, não sou acostumado. O pessoal, tá fazendo média. Não é. Quem me viu chorando ali, cara, ficava tipo, meu Deus, por que ele tá chorando? Cara, eu não... Eu tô chorando porque é verdade mesmo. Porque, cara, assim, como eu falo, eu sou apenas o Alan. Sim. A pessoa pergunta, Alan, como é que tu te sente tendo 130 mil? Cara, me sinto sendo o Alan, bisneto de seu Adílio, por quem eu tenho buscado honrar a memória, também da Dona Maria, que faleceu, e eu quero honrar a memória dela, que eles possam ter um pouco de orgulho de mim lá de cima. É o que me move. E, claro, Deus, e doar minha vida pela formação dos católicos, sabe? Que se eu puder fazer com que as pessoas evitem de passar por aquilo que eu passei, segurando na mão delas, vou fazer. Peço perdão a todos que eu já magoei, assim como eu já perdi pro Natan que tá ali, já magoei. Peço perdão. Que eu tô aqui como uma pessoa que erra. Né? O que tu vê ali na internet não é uma persona, não é uma pessoa criada, não é uma pessoa com resposta pronta, com as coisas já pré-estabelecidas. É uma pessoa humana, com qualidades, defeitos, mas que a única coisa que eu posso dizer para a pessoa é que eu amo a Deus, e o que eu faço é por Ele, e que isso possa chegar nos outros. Top. E o que vier é lucro. Muito bom. Quero agradecer a você que esteve conosco, que Deus abençoe a você, toda a sua família, e de coração a gente agradece aí. Se você não segue ainda, Alan Carrion, A-L-A-M, se botar assim já vai achar ele lá, e você vai ter a oportunidade aí de mergulhar nos conteúdos maravilhosos que ele produz, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.